Eu tenho uma missão na palavra dessa noite. Primeiro que eu vou chover do molhado. Também não tem problema nenhum. E o segundo, eu estava aqui tendo uma aula sobre configuração do computador com o Alex. Por isso que estava demorando a colocação do meu aparato ultra super moderno. Mas a minha missão hoje é transformar você no i7. Opa! Alguém que entende de informática, opa! Tirar você do PC. O computador pessoal, quando foi lançado, era o PC. Daí ele começa 186, 286, 386, 486, 586. Daí vai para o peito. E hoje é i7, quadricore. Eu nunca ouvi nem falar nisso. Dá até nome de caldo de galinha. Tem o Knorr e o quadricore. Eu percebo um frenesi aqui, pelas minhas piadas. Mas hoje eu comi comida japonesa. Ai, que avanço. Era um dia que Deus me arrebatou. Me tirou o sentido. Os nossos irmãos da internet já estão aí. Mas o que Deus quer fazer hoje é isso. É trazer um entendimento, colocar na gente um i7, um processador veloz, uma memória poderosa que é capaz de processar as informações que são liberadas e tirar você do nível aonde você e eu também me incluo. Tirar desse nível e ir num nível mais alto. Entender o propósito de Deus para a nossa vida, entender o propósito da ceia. Né? No dia, na Páscoa eu falei sobre passagem. Hoje eu quero falar de formatura, no outro caminho, mas usando a ceia. Então fique ligado. Talvez terminar, você fale assim, olha, tudo que ele falou eu já sei. Eu vou falar para você, então não entenda a sua vida. Já sabe tudo e não muda. Então, vamos lá ver o que Deus vai fazer nessa noite em nome de Jesus. 5, 4, 3, 2, 1. Quero saudar primeiramente meus irmãos da internet, os encontros distantes, com certeza cá, ainda não respondi o WhatsApp de hoje, o Carlos Tadeu, o Adriano também está distante, com a Fabiana, com a Ellen Júlia, com o Benjamin. Apenas não esquece de mandar um abraço, um beijo, então um beijo para a família do Adriano, pastor Francisco, que o doutor Felipe tirou ele de combate hoje porque fez uma cirurgia nele ontem. Então, com certeza, ele deve também estar nos acompanhando. Os demais irmãos que nos acompanham, tem preguiça, ou está na festa do Quiririm, comendo uma boa lasanha. Mas vamos lá, né? Então, sejam bem-vindos. Você que está em outras nações, e as pessoas não estão entendendo, né? Mas facilitamos a sua vida em inglês, em espanhol. E quero dizer que, profeticamente, daqui a uns dias os nossos cultos serão todos eles traduzidos simultaneamente para os idiomas. Então as pessoas que estão de outros idiomas vão poder nos entender perfeitamente, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Isso que eu estou falando da expansão da mente, expansão do entendimento, expansão da obra da cruz, entendimento disso, possa vir sobre nós nessa noite,
Pai amado, te peço que me use como instrumento de clareza para poder ministrar com as pessoas, ministrar nesse lugar, ministrar nesta noite de ceia, ministrar, Pai, e falar daquilo que o Senhor tem trazido a essa casa, o desafio que o Senhor nos lançou, o desafio de ser sonho, o desafio, Pai, de ouvir a Tua voz e transformar em realidade, Pai. Nós queremos ser a igreja que o Senhor sonhou, Pai. Nós queremos viver um sacerdócio real. Nós não queremos um sacerdócio impuro, nós não queremos um sacerdócio pela metade, nós queremos na nossa vida um sacerdócio real, Pai amado, e ativar isso sobre esta casa, em nome de Jesus. Desde já paraliso toda e qualquer ação do inimigo, quer por terra, em nome de Jesus. Você está vencido, a obra da cruz foi suficiente para te derrotar para sempre, a ressurreição do meu Senhor foi suficiente para que você nunca mais viva, porque você foi derrotado e foi tomado das tuas mãos a chave da morte e do inferno, em nome de Jesus. Amém. Amém? O versículo que acompanha essa casa, que acompanha a visão dessa casa, ela está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Diga comigo, sacerdócio real. Diga para o irmão que está do seu lado, sacerdócio real, sacerdócio real, sacerdócio real. Essa palavra é muito forte. Sacerdócio real, isso está sobre nós, um sacerdócio real. Não é um sacerdócio maligno. O nosso sacerdócio é benigno. Nós somos incansáveis para o bem. Nós queremos manifestar a glória de Deus. Nós queremos manifestar sobre a vida das pessoas aquilo que Deus tem. Nós queremos manifestar sobre a vida das pessoas libertação. Nós queremos tirar as pessoas que estão nas trevas e trazer para a maravilhosa luz do Senhor. Nós somos um povo adquirido, nós somos uma nação santa. Diga, eu sou uma nação santa. Eu sou uma nação santa. Eu sou uma nação separada. Eu sou uma nação do Senhor, para que anuncieis as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa palavra sacerdócio real mexe comigo no dia de hoje. O Senhor fala comigo, falou ontem, nós falamos aqui na intercessão, quando nós ministramos e falamos que nós ficamos rodando, que nem o povo no deserto, e não sai, não ativa, e não consegue virar as coisas, não consegue virar as questões da alma, não consegue virar sentimento, não consegue virar nada, e anda um pouquinho, e roda. Nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Abra sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, é o texto que nós usamos na ceia, capítulo 11, os versos 24 e 25, e tendo dado graça, o partido disse: isso é meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes, que beberdes, em memória de mim. Depois vamos lá para Lucas 22, é o mesmo texto, é a mesma palavra, dito por uma outra pessoa, é o mesmo texto dito por Jesus, dizendo: tomou o pão e deu graça e partiu e disse: isso é meu corpo que é dado, por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por vós. Amém? E que bom nós estamos juntos hoje. Que bom que não tem visitante. Que bom que são os filhos que estão reunidos. Que bom que nós possamos falar com clareza, que nós não tenhamos
muita preocupação, só está vazando um pouquinho na internet para as nações, mas isso, hoje também é aniversário da profeta Marta, depois nós vamos orar por ela, abençoar a vida da profeta, em nome de Jesus. E eu li esses dois textos, ditos por duas pessoas diferentes. Em Lucas 22, é Jesus dizendo, e lá para a igreja de Corinto, isso é dito por Paulo. Paulo diz isso que não era Jesus, Paulo diz isso tendo entendimento daquilo que Jesus falou. Paulo conseguiu entender essa palavra dessa aliança. Paulo entendeu aquilo que o Senhor estava falando, do que era dar o corpo. Paulo entendeu que ele estava falando do que ele era dar o sangue dele. Ele conseguiu entender, não tendo vivido com Jesus, não tendo andado com Jesus, mas ele teve uma expansão de HD, ele teve uma expansão de entendimento, e ele entendeu aquilo que Jesus estava dizendo. Paulo foi um homem diferente do seu tempo, Paulo foi um homem diferente da sua geração, Paulo foi um homem diferente de todos os outros apóstolos, porque ele foi capaz de entender aquilo que Jesus estava dizendo, quando ele disse: eu entrego o meu corpo, eu entrego o meu sangue. E hoje, quase mais de 2000 anos depois, nós ainda não entendemos o que quer dizer isso na nossa vida. Nós passamos mês a mês participando disso. Nós vamos entender o que Jesus veio fazer com a obra dele, por que que esse sangue foi derramado, por que que esse corpo foi derramado, por que que isso chegou na mão daqueles 2 homens primeiro, 12. Jesus veio com uma missão do Pai. É tão interessante a questão de Jesus, e você vê lá em Lucas, quando a mãe volta, Maria e José voltam a procurar o filho, e o filho estava tratando com os doutores. Jesus ali não estava falando de marcenaria, Jesus ali não estava falando: olha, eu estou pensando em abrir um novo ponto para expandir os negócios do meu pai. Jesus não estava falando de um novo tipo de madeira. Jesus falou: por que me procureis? Não sabeis que eu vim tratar das coisas do meu pai? Ele veio para tratar das coisas do céu. Ele foi enviado, ele foi comissionado por Deus para produzir aquilo. Com 12 anos ele já se manifesta desse jeito, e diz que Maria guardava tudo isso no seu coração, porque ela sabia que aquele filho foi gerado de uma forma diferente. Maria sabia que para gerar aquele filho, para que aquele filho chegasse, ela não precisou deitar com um homem. O Espírito Santo de Deus veio sobre ela e gerou aquele ser na vida dela. Então ela passa toda a sua vida falando: quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Quando vai ser manifestado? Porque esse homem veio, porque ele foi entregue a ele. E ela começa a sacar: vim para as coisas do meu pai. Ele não estava falando de José, ele não falava de José. Maria estava diante de alguém que foi gerado no seu ventre. Jesus sabia que tinha vindo tratar de algo especial para o seu Pai do céu. Jesus sabia que ele veio para reconquistar a terra. Diga um amém. Ele veio para tratar de algo que estava mal parado na terra. Ele veio para retomar aquilo que havia se perdido. Ele veio para retomar aquilo que 12 alianças feitas com homens não funcionou. 12 alianças, desde lá de Adão.
Desde lá de Adão. A vida dele não estava focada nos negócios terrenos. A vida dele estava focada nos negócios do Pai. Seu negócio é fazer unhas? Não, o seu negócio não é fazer unhas. O seu negócio é ser dentista? Não, o seu negócio não é ser dentista. O seu negócio é ser engenheiro, é ser comerciante. O seu negócio é trabalhar na Gestamp, na OP, quem mais trabalha em algumas empresas, na prefeitura, no SBT, e por aí vai. Não, o seu negócio não é esse. O nosso negócio é cuidar daquilo que nos foi entregue. O Senhor nos entregou uma missão. O Senhor nos entregou um alvo. E isso é a nossa luta constante. Nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Nós não sabemos o que nós estamos fazendo na terra. Nós focamos em outras coisas, enquanto na verdade você é para manifestar o Cristo ressuscitado. E se olhar para a maioria de nós, nunca saiu da nossa boca diante de um negócio quem nós somos realmente. Muitas vezes nós, diante dos negócios, parecemos um mundano como outro qualquer. Quando nós falamos de novos caminhos de riqueza, Deus está falando: eu tenho um novo caminho para você, eu tenho uma nova maneira de transformar a sua vida, eu tenho uma nova maneira de fazer você prosperar. Mas tem que manifestar Ele. E nós andamos na raia comum. Parte da guerra, da nossa guerra, já foi vencida por Jesus. A guerra já foi vencida. Diga para o seu irmão: a guerra já foi vencida. Repita isso comigo: a guerra já foi vencida. O grande combate já aconteceu. O grande combate já aconteceu. A grande luta. As duas chaves que foram perdidas no Éden já foi recuperada. Que é a chave da morte e do inferno. Essas duas chaves já fazem parte do Senhor Jesus. Ele já venceu. Ele tomou da mão do inimigo essas duas chaves. Essa chave não está mais na mão deles. Essa chave não está mais na mão do adversário. Essa chave está na mão do Cristo ressuscitado, que desceu na mansão dos mortos e falou: me entrega a chave. Me entrega a chave. A morte paralisava as pessoas. A morte levava as pessoas ao seio de Abraão. A morte fazia as pessoas estacionarem. A morte tirava as pessoas da presença do Senhor. Estavam todos no seio de Abraão, do patriarca. E a chave do inferno é a chave da condenação. A chave do inferno é a chave da condenação. Condenado para sempre. E Jesus falou: me dê a chave. Jesus tomou toda condenação sobre ele. Aleluia é fraco, porque vocês não entendem o que eu estou falando. Fala: Espírito Santo, aumenta
a minha HD. Aumenta a minha HD. É necessário, igreja, entendermos isso. É necessário nós tirarmos da nossa vida esse peso. É necessário tirarmos da nossa vida toda a condenação, porque Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas maldições. Foi tudo tomado. Hoje, por causa de Jesus, a não ser por sua escolha, ninguém mais é condenado. E vocês podem questionar o quanto vocês quiserem. Em Jesus hoje, ninguém mais é condenado. Não estou falando sem pecar, porque isso já é outra coisa. Todo aquele que confessa com a boca, crê no seu coração, está salvo. Está escrito lá na carta aos Romanos. Jesus abriu a porta para nos tirar da condenação. Ele tomou sobre si, Ele se fez maldito por nós, Ele se fez justiça por nós. Nós fomos feitos justiça. Ele tomou sobre si. Ninguém mais pode nos impor qualquer tipo de condenação, porque Jesus tomou sobre si. Ele se fez justiça, Ele se fez maldito. E por isso nós podemos falar: a minha justiça é Cristo. Nós fomos comprados por Ele. Ele tomou o meu lugar. E eu vou dizer na frente por que Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. Abra a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, verso 21. Como o Kiko disse, venha mal acompanhado amanhã. Traga alguém, traga um pecador, traga um drogado, traga uma prostituta, traga um enfermo, traga, porque Jesus já fez justiça por eles. E eles sairão daqui transformados. Em nome de Jesus. A obra da cruz virá sobre a vida deles. Segundo Paulo 5, Paulo Coríntios lá 5:21. Segundo Coríntios, não é primeiro. Estou querendo ler a mesma coisa na primeira, mas é no segundo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado e se fez pecado, para que nós estivéssemos livres. Romanos 4:25, carta de Paulo aos Romanos. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quando Ele ressuscitou, foi quitada a fatura. Ele nos tirou de todo o peso de condenação. A justiça já foi feita, não por nós, mas sim a nosso favor. A justificação, Ele tomou o meu pecado, Ele sofreu a meu favor, para tomar sobre si, para me justificar, para que nunca mais eu experimentasse a condenação. Eu não vou experimentar a morte, porque mesmo que a minha carne morra, eu vou ressuscitar com Ele. Aos 30 anos, Jesus começou a cumprir o seu ministério.
Ele falou aos 8, depois aos 30. E tem uma razão de ser. Porque só era considerado sacerdote a partir dos 30 anos no judaísmo. Por isso Jeremias, quando ele fala, não passo de uma criança, Jeremias tem ali por volta de 18 anos. Ele sabia que ele não seria aceito pela religião de gente. Não adiantava lá, não, Deus fez, não, a lei diz que só é ministro, só é sacerdote a partir dos 30. E Jesus cumpre isso, aos 30 anos. Ele começa a manifestar o seu ministério, o seu sacerdócio. E é interessante a gente observar os passos do sacerdócio de Jesus. O primeiro passo dele foi ser batizado. A primeira coisa que aconteceu com Jesus foi se apresentar diante de João e ser batizado. Porque no batismo, o pai fala: o meu filho está na terra. Vocês estão entendendo isso? Quando ele fala: eis o meu filho, em quem me comprazo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pai dá um aviso: o meu filho está na terra. Para isso Jesus foi batizado. Manifestou, como nós manifestamos, a nossa fé. E Jesus começou a quebrar as estruturas. O segundo passo de Jesus vai para um jejum de 40 dias. Nesse jejum, Jesus vence a sua carne. Nesse jejum, Jesus quebra os seus laços familiares. Nesse jejum, Jesus se liberta da sua questão familiar, do seio da família onde ele foi criado, para que tirasse o peso dele de uma família, para que se tirasse o peso dele de uma alma, para que se tirasse dele o peso que as pessoas colocam, e a família, e então nesses 40 dias ele rompe com isso, sai, livra, porque dali para frente você vê que a vida de Jesus é resolvida de uma outra forma. Ele já não andava mais como ele andava antes. Ele sai do padrão comum e começa a manifestar aquilo que ele veio fazer. Ele veio cuidar das coisas do Pai. Nesse jejum ele vence a carne, nesse jejum ele vence a soberba. Jesus poderia falar para o inimigo naqueles 40 dias: quem era ele? Você está derretado fora, e poderia condenar ali o diabo. Mas Jesus esperou o tempo certo, esperou o dia certo. Foi necessário ele vencer dentro dele tudo que ele tinha, porque todos os atributos de Deus estavam em Jesus. É interessante entender isso, dos atributos. Ele tinha autoridade para destruir, não destruiu, porque não era o tempo, era necessário ele padecer. Se Jesus não tem domínio próprio, ele põe tudo a perder. Vou falar mais frente. Aqui Jesus começa a estar credenciado para aquilo que ele veio fazer. Ele começa a apresentar as suas credenciais. Mateus 4,17, ele começa a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Era necessário Jesus vencer a terra. A primeira coisa que Jesus vence é a terra, essa terra nossa,
essa terra que nós vivemos. E toda a primeira manifestação de Jesus como homem foi vencer toda a estrutura da terra. Ele diz: eu venci. Tem bom ano, eu venci o mundo. Eu venci o sistema. Eu venci a natureza. Eu venci. Nada ficou. Ele manifestou tudo que o Pai tinha. Entenda isso. Isso é muito profundo. Ele manifestou tudo que o Pai tinha. E ele demonstrou esse governo na terra. Por isso ele diz para o mar: aquieta. Por isso ele fala para o vento: para. Porque ele manifestava os atributos do Pai, mas ainda no nível de terra. Nesse primeiro instante de Jesus, ele está retomando a terra. Diga comigo: a terra. Isso é importante a gente saber. E ele começa a dizer: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Eu vou começar a manifestar os atributos do meu Pai na terra. Eu vou começar a manifestar o céu na terra. Eu vou começar a manifestar o céu na terra. Ele diz: arrependei-vos, está próximo o reino. Ele não está dizendo: eu vou tirar vocês daqui. Ele está dizendo: eu vou transformar toda essa realidade que vocês vivem. Toda. E aqui começa a parte que nos interessa. Ele chega à parte crucial do seu ministério, que é começar a escolher as pessoas que iam estar com ele. Essa foi a missão mais difícil de Jesus: escolher quem ia acompanhá-lo por 3 anos e meio, quem ia comer com ele, quem ia passear com ele, quem ia estar nos milagres com ele, quem ia estar junto com os sacerdotes com ele. Essa é a questão mais difícil para nós que somos líderes. Quem pode comer comigo? Quem pode conhecer os sonhos de Deus que estão sobre a minha vida? Com quem eu posso partilhar aquilo que Deus está trazendo para este tempo? Não é fácil você escolher pessoas. Não é fácil, porque você sabe, Jesus escolheu os 12, acertou em 11, errou em 1. Já tinha uns de reserva. Matias estava de reserva. Matias andou o tempo todo com eles. Começa o período mais difícil de Jesus: escolher os 12 que iam estar com ele, porque isso tem a ver com o sacerdócio. Andar com Jesus tem a ver com o sacerdócio real. Para quem Jesus ia transmitir um sacerdócio real. Vocês não estão entendendo nada, né? Então vamos lá. Ele começa a escolher e a treinar quem ia andar com ele. Escolher e treinar. Eles andaram com Jesus por 3 anos e meio. Jesus só foi demonstrando quem ele era. Você não vê os 12 pregando quando estavam com Jesus. Você não vê os 12 operando milagres. Você não vê os 12 abraçando. Quando Jesus foi falar com a mulher chamada de Cana, tocou os 12, vai lá comprar pão e quando ele voltar está tudo bem. Ele foi começar a mostrar para os seus discípulos quem ele era, o que ele ia fazer. E Jesus começa a vencer todas as situações diante dos seus discípulos. Ele vence todas as situações diante dos apóstolos. Na bodas de Caná, a provisão. Os discípulos virou para não tinha vinho, agora tem vinho porque ele falou. Ele
Na multiplicação dos peixes, a provisão. Ele testou os discípulos, olha, vai comprar pão, e os discípulos começaram, aonde vai comprar? O dinheiro que nós temos não dá. Ele pega e multiplica na frente dos seus discípulos. Ele está treinando quem ele era, ele está mostrando para os seus discípulos, olha quem eu sou. Olha o que eu vim fazer, eu vim trazer um governo na terra. O que o profeta Isaías disse lá no capítulo 61, em Lucas 4:18, não era algo para os judeus, e sim para toda a humanidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, eu vim para libertar os cativos, dar vista aos cegos. E Jesus começa a abrir a vista dos seus discípulos, e começa a mostrar quem ele era. Ele começa a receber aquilo que era proibido, ele começa a receber aquilo que era considerado imundo. Jesus começa a demonstrar que ele não veio para um povinho. Jesus começa a demonstrar que ele veio para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Quando ele atende o centurião romano, ele fala, não vi fé igual. Vocês não sabem o que significa essa ofensa para os judeus. Não vi fé igual na boca de um judeu, na boca de um gentio. Quando ele atende o que o Senhor outro dia, a mulher sempre finícia, a libertação daquele que não era do povo judeu, daquele que não era daquela nação. E os discípulos foram vendo isso. Os discípulos começaram a ver ele se relacionando com leprosos e curando os leprosos. Começou a ver ele com as prostitutas, porque ele foi lá com aquela mulher, ele conversou com a Sírio Fenícia, ele conversou com a mulher que ia ser apedrejada. Os discípulos foram vendo isso. Os discípulos viram ele tocando, a mulher pura do fluxo de sangue, tocando nele e sendo curada. A mulher do fluxo de sangue, a mulher menstruada, ela era considerada impura, você não podia entrar onde ela estava. Você não podia deitar onde ela deitava, você estaria condenado também. E aquela mulher vem por trás, toca no manto de Jesus e sai poder dele, e ele cura aquela mulher, ele incluiu aquela mulher, ele rompeu uma lei a favor de uma mulher, e ele não teve medo de perguntar quem me tocou. Aquela mulher é popular naquele lugar, porque ela gastou tudo que tinha, por causa do seu fluxo de sangue. E Jesus pergunta, quem me tocou? E os discípulos viram isso. Os discípulos viram Jesus dominando a natureza. Não tem fruto da figueira, seca a figueira. A figueira secou. Acalma o mar, acessa a tempestade. Peixe, me traga moedas de ouro na sua boca. Ele estava dizendo, olha, eu tenho autoridade sobre todas as coisas da terra. Ele estava envolvido dos atributos de Deus sobre ele, para uma dimensão, para governar a terra. O governo espiritual na libertação do gadareno, o poder de curar um cego paralítico, a mão ressequida. Os discípulos olharam 3 anos e meio de intenso treinamento. Você quer ser um sacerdote real? Você quer um sacerdócio real? O poder da morte, ao ressuscitar Lázaro, ao ressuscitar a filha de Israel, ao ressuscitar a filha da viúva de Naim,
Os discípulos foram vendo, você não vê a participação de um discípulo em nenhum desses eventos, a não ser espectador. Ele foi demonstrando. Ele estava demonstrando o que era o céu que viria sobre a terra. Como ele se relacionou com os poderes constituídos, com os traidores, com os religiosos. Foi um intensivão de 3 anos e meio. Nesse tempo ele ensinou, exortou e consolou os seus discípulos. Ele se separou com eles, ele orou com eles. Ele se transfigurou diante de alguns deles. Até que um dia ele marca a formatura para os 11, que é a última ceia dele, que é a ceia que ele participou. Aquela ceia foi a formatura dos 12. Naquele dia ele pegou o pão e falou: olha, você foi aprovado nesses 3 anos. Toma o meu corpo, 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 porque vocês foram aprovados nesses 3 anos e meio que andaram comigo. Foi uma festa de formatura, Marcos Gleison. Foi uma grande festa de formatura, com 12 pessoas. Ele estava dizendo: vocês agora estão aptos a continuar aquilo que eu falei que vocês iam fazer, que vocês vão fazer coisas maiores que eu fiz, porque o meu corpo e o meu sangue está em vocês. Então ele diz: aqui tem um limite, até aqui vocês puderam vir comigo. Até essa noite de formatura, vocês viram quem são vocês e o poder que está sobre vocês. Mas o meu próximo passo agora, eu vou sozinho. O meu próximo passo é sozinho. Eu vou para o monte. Eu vou para a minha condenação. Eu vou resgatar agora toda a humanidade. Eu sou o apóstolo das vossas almas. Eu sou o apóstolo das vossas almas. Eu fui enviado para resgatar. Eu fui enviado para perdoar. Eu fui enviado para libertar os cativos. E isso vocês não podem fazer, porque isso só eu, porque eu sou o Cordeiro perfeito. E ali ele começa. Ali ele começa. Até aqui vocês vieram juntos, mas agora eu vou sozinho, para abrir o caminho para vocês fazerem tudo que vocês me viram fazendo. Vocês não estão entendendo? Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo quando você olha a ceia na perspectiva da formatura dos 11. Quando ele diz: agora eu vou abrir o caminho para vocês começar a operar tudo que vocês me viram fazendo. Chegou o tempo, acabou o estágio, acabou os 3 anos e meio. Amém. Ele disse nessa formatura:
eu vou permanecer vivo em vocês. Eu vou repetir. Ele disse: eu vou permanecer vivo em vocês. Foi isso que ele fez com os discípulos, é isso que ele faz com a igreja. Eu vou permanecer vivo na sua vida. Eu vou permanecer vivo na sua vida. Eu vou permanecer vivo na sua vida. Eu vou enfrentar, eu vou todas as coisas. Mas eu vou permanecer vivo. Está lá no Apocalipse, foi morto, agora vivo. Vou dar minha carne e meu sangue por vocês. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Depois disso, Jesus disse em outras palavras. Ele diz com outras atitudes: eu vou abrir um caminho para vocês. Eu sou o enviado que veio para restaurar a terra. Jesus ensinou tudo o que nós podemos fazer e deu exemplo disso. Não com nossa força. A vitória é dele. Foi ele que conquistou, ele que justificou. Quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, eles começam a fazer operações espetaculares. Jesus ressuscita, o Espírito Santo vem. Aqueles formados recebem o Espírito Santo. E aqueles 12 foram abalar as nações. Aqueles 12 conquistaram mais vidas do que Jesus. Aqueles 12 operaram milagres tremendos. Lá na porta da Formosa, do templo de Formosa, Pedro e João. Não tem ouro nem prata, levante e anda. Aquele paralítico entrou, saltitando. Pedro pregou para 3.000 pessoas. E assim foi a sombra de Paulo curado. Porque aquilo que eles haviam recebido do Senhor nos 3 anos e meio, o Senhor depositou sobre a vida deles através do Espírito Santo. E isso está sobre a igreja até hoje, em nome de Jesus. Isso faz parte da nossa vida. Os discípulos de nós não precisamos passar por que ele passou. Ele já foi no nosso lugar, ele já nos justificou. Os discípulos não ficaram andando em círculos. Eles saíram dali para as nações. Nós ficamos andando em círculos o tempo todo. Os discípulos venceram as suas almas, venceram os seus sentimentos. Eles abalaram a terra, vocês entendem isso? Tem um homem aqui que abriu terra, abriu igreja, dirigiu igreja de 150.000 pessoas naquele tempo. A gente fica maravilhado hoje com alguém que tem uma igreja. Aí teve Paulo João, pastoreou uma igreja de 150.000 pessoas na cidade de Éfeso, não me lembro qual a cidade. Eles abalaram a terra com aquilo que nós temos. Eles tinham o que nós temos. Eles tinham o que nós temos. Eles não andaram em círculo. Eles não ficaram na lenga-lenga do pecado. Eles não ficaram nas picuinhas pessoais. Eles entenderam que o Senhor havia aberto o caminho para eles. Nós somos 1/3 da terra e não estamos conseguindo. O cristão é 1/3 da terra. A terra tem 6 bilhões de pessoas e o cristianismo tem 2 bilhões e 300 milhões, juntando católico e evangélico.
nós não conseguimos abalar a terra. Nós não conseguimos. A ceia, a nossa festa de formatura, o nosso batismo, a matrícula, é como Jesus quando começa tudo. Cada vez que a gente vem cear aqui é porque nós vencemos. E cada vez que a gente vem cear aqui, a gente relembra que o Senhor diz: o meu corpo é dado por vós, o meu sangue é derramado a seu favor. É isso que nós não entendemos. Nós queremos entender de questões tão teológicas, tão profundas, não entendemos o básico. Não entendemos o que é vida sem pecado. Não entendemos. Não entendemos o que é fidelidade. Não entendemos. Nós discutimos. Nós defendemos os nossos pontos de vista. Não tem aqui ninguém ignorante no pecado. Peca porque quer pecar. A nossa sorte é que Jesus morreu por nós e nos justificou. Jesus já foi à nossa frente e todo o caminho está aberto. É tão tremendo quando a gente entende isso. João, quando ele foi condenado, mandado para a ilha de Patmos, foi a tentativa de calar João. Não, vamos pegar porque João afrontava o sistema de Roma. O João abalava todo o sistema da sociedade local do seu tempo. Manda ele para a ilha de Patmos. Ele agora vai ficar fechado lá. Lá da ilha de Patmos sozinho. O Senhor vem e conversa com ele. Daí ele começa a falar contra o Império Romano. Ele começa a falar sobre o imperador quando ele diz do número da besta. Ele começa a falar com as igrejas da Ásia, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, e vai me ajudando aí quem quiser. Oi? Éfeso, o que mais? Laodiceia. Oi? Filadélfia. De lá ele escreveu para essas igrejas, de onde ele estava fechado, de onde transformaram ele, porque quando nós estamos no Senhor, cheio do teu Santo Espírito, nada nos prende. Se puserem a gente em qualquer lugar, nós vamos reagir e vamos fazer alguma coisa e vamos manifestar o Cristo ressuscitado. Não conseguiram deter, não conseguiram deter Paulo, não conseguiram deter Pedro, não conseguiram deter ninguém. Nós queremos terceirizar o sacerdócio. Existe um sacerdócio real sobre nós. Por isso que existe Efésios 4:11, para edificar varões à estatura de Cristo, para edificar um sacerdócio real. E um sacerdócio real não se edifica em 2 dias, em 3 dias. Um sacerdócio real não se edifica em 3 meses, em 4 meses. Um sacerdócio real vai tempo para você produzir na vida de uma pessoa. Não se faz um sacerdócio real por indicação. Um sacerdócio real é construído quando você está em Efésios 4:11 e o varão, a sua estatura perfeita, começa a ser manifestado. Quanto custou para você ser um sacerdote? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu posso olhar e apontar para ele, aqui, nós somos da ordem de Melquisedeque, você é um sacerdote real do Senhor. Vamos começar a ser edificado, e começou a ser edificado, e assim com os outros. Mas nós queremos terceirizar o nosso sacerdócio. Nós queremos terceirizar o nosso sacerdócio como pai, como ministro.
Nós queremos delegar alguém, nós queremos repetir o que fizeram com Moisés. O primeiro sacerdote é Moisés. Moisés vai lá falar com o Senhor. Enquanto nós queremos desenvolver na sua vida um sacerdócio, que você possa ir diante do Senhor. Quando nós ensinamos o que é ser um marido, quando nós ensinamos o que é um namoro santo, quando nós ensinamos o que é dirigir uma empresa, e vocês ficam discutindo, nós estamos querendo ensinar um sacerdócio real sobre a sua vida, para que você vá na presença dEle. E fica tudo terceirizado. Apóstolo L, apóstolo Cristiano, evangelista Alain, pastora Fernanda, me ajudem. Mas eu falo, entra no sacerdócio real, muda a sua vida. Muda. Assume isso. Deus te chamou para um sacerdócio real. Deus te chamou para uma nação santa. E nós queremos terceirizar o tempo todo. O tempo todo nós queremos colocar alguém, vai lá e fala do Senhor. Sabe por quê? Se a gente vai diante do Senhor, no estado de vida que a gente anda, a gente é fulminado. Daí a gente, como sacerdote do Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. A gente vê as redes de igreja hoje. Eu vou dizer para vocês, eu quero ser o sonho de Deus. Eu quero ser o L, nada além do L. Os filhos dessa casa que a gente ajudar, a gente quer partilhar com eles a unção que Deus nos deu. Eu não quero ter milhares de filhos, não, vocês podem ficar sossegados. Eu quero ser eu diante de Deus. É fácil terceirizar. É fácil pegar, tem gente que paga para outro. Ô fulano, faz uma pregação para mim que eu passo aí, quanto custa? R$100, vai lá, pega as folhas e vai pregar. Não tem experiência com Deus, não tem uma vida de sacerdote, não ouve a voz de Deus. Eu não sei se a pregação de hoje, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é no lixo, mas Deus me deu ela por inteiro. Posso sentar e ouvir a sua voz falando. Deus quer isso nessa casa, um sacerdócio real. Nós queremos o tempo todo voltar a ser a igreja primitiva. A igreja primitiva já passou. Deus deu as ferramentas para a igreja primitiva. Para a igreja de hoje, Deus tem outras ferramentas. A unção da igreja de hoje é muito mais forte do que da igreja primitiva. Os ministros de hoje ganham muito mais. Nenhum daqueles apóstolos ganhou gente como ganhou Billy Graham. Nenhum deles ganhou gente como ganhou aquele Bernardo Bunke. Nenhum deles como ganhou tantos outros. E nós queremos voltar para a igreja primitiva, porque tem tudo em comum. O que nós temos que ter em comum, nós não temos. Ai, que é lealdade, fidelidade, amizade, defesa. Daí nós não queremos, mas a igreja primitiva trazia tudo ao pé dos apóstolos, trazia o seu dinheiro, trazia a riqueza, mas gerou uma igreja de vagabundo. Porque quem não tem nada está louco para pôr tudo em comum.
E essa igreja foi a igreja que não deu certo. Nós queremos fazer uma igreja de ativação. Nós queremos olhar para a sua vida e falar: há algo de Deus sobre a sua vida, e você vai conquistar isso, você vai chegar nisso. É esse tempo. Eu não quero ser igreja primitiva, eu quero ser igreja do ano de 2014. Eu quero produzir na igreja de hoje uma visão para a geração de amanhã. Eu quero que quem ouvir hoje, eu estou fazendo uma geração para o amanhã. Essa é a missão da igreja de hoje. Não é uma igreja saudosista, é uma igreja que vive atrás de rede, não. Os meus filhos, o Kiko vem, acessa o coração de Deus e traz pregações tremendas. E o Alan vem, a Fernanda vem, a Leila vem, e vem a Adri, vem a Zelindo, e vem o Henrique, vem, porque não tem sacerdócio real. Sacerdócio real. Coloque a sua vida no sacerdócio real. Tire a sua vida do pecado. E eu não estou bravo, não. A nossa igreja é uma visão para hoje, projetando para as futuras gerações. E eu quero produzir na sua vida, junto com todo o corpo de ministros, um sacerdócio real.